Bom dia, pessoal. Hoje, dia 27 de junho de 2024, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2, nossa antepenúltima aula antes da prova. Então, hoje a gente vai terminar de falar sobre infrações tributárias. Tem um pequeno detalhe aí que não deu tempo de falar na aula passada. Em seguida, a gente vai tratar de um dos assuntos mais surpreendentes. Quando eu preparei o curso, realmente, quando eu fui estudar esse assunto, eu não dava nada por ele, e realmente é um assunto muito importante, muito interessante, e a gente vai ter uma aula muito interessante sobre administração tributária, tá? Então, vamos lá. Em relação a infrações tributárias, ficou faltando um pequeno trecho do CTN que nós pulamos para falarmos neste momento. Quando a gente estudou a parte de sujeito passivo da obrigação tributária, nós vimos que existem os contribuintes e os responsáveis tributários, né? Os contribuintes são aqueles que praticam o fato gerador, que tem uma relação direta e pessoal com o fato gerador. O responsável tributário é aquele que tem uma relação indireta com o fato gerador, mas que a legislação estabelece ele como sujeito passivo em razão de uma preocupação com a arrecadação, ou para facilitar, ou até mesmo para viabilizar a arrecadação, certo? Então, por exemplo, uma pessoa jurídica contratou um pedreiro para fazer o reparo de uma parede, por exemplo, um pintor para fazer o reparo de pintar uma parede. Esse pintor está prestando um serviço, e ele será contribuinte do imposto sobre serviço. Só que vocês conseguem perceber que é muito difícil que essa pessoa, depois de receber o dinheiro dela, ele vá para a repartição e faça uma declaração, emita uma nota fiscal e pague o ISS, que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. É muito difícil isso acontecer. Então, a lei estabelece, por exemplo, que a empresa que contratou esse profissional vai reter na fonte o ISS devido por ele. Essa pessoa, a empresa, foi quem praticou o fato gerador? Não. É responsável tributário. E por que se estabeleceu essa responsabilidade tributária? Se estabeleceu para viabilizar a arrecadação, né? E assim, com o exemplo do leite, do chinês que vende o cigarro, lembra? A gente já trouxe muitos exemplos disso. Então, o que acontece? Esse capítulo 4 do título 2 do livro 2º do CTN, que trata do sujeito passivo, ele começa fazendo a diferença do sujeito do contribuinte para o responsável tributário. Depois ele fala da solidariedade, e a gente estudou que a solidariedade pode ser pura ou subsidiária no direito tributário, né? Depois fala de capacidade tributária passiva. Isso tudo é revisão, tá, pessoal? Só para eu pegar o gancho aqui da coisa. E a capacidade tributária passiva no direito tributário é muito ampla, atinge até a criancinha, né? A pessoa que não consegue expressar seus sentimentos, enfim, atinge a todo mundo. Depois falamos do domicílio tributário, que em regra, o contribuinte escolhe seu domicílio, mas que a Fazenda pode desconsiderar esse domicílio caso haja algum indício de fraude na escolha desse domicílio. Depois a gente falou longamente da responsabilidade tributária, falando daquela responsabilidade por substituição e por transferência. E aqui o CTN, com todas as hipóteses de responsabilidade por transferência, do tipo de sucessão, né, a sucessão imobiliária, a sucessão causa-mortes, sucessão empresarial. Lembra quem estudou essas responsabilidades por sucessão? Depois, o CTN trata da responsabilidade de terceiros, que é aquela responsabilidade de alguém que está responsável por tomar conta ou de outrem ou do patrimônio de outrem.
Então, o pai que se responsabiliza pelo tributo devido pelo filho menor, o tutor pelo tributo do tutelado, o curador pelo do curatelado, certo? Então, a gente estudou esse artigo 134, que é a responsabilidade de terceiros. E esse artigo, ele tem essa seção tem um artigo 135 que diz assim: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, as pessoas regidas no artigo anterior. Ou seja, o tutor, aí não, mas o sócio, gerente, o síndico da falência, essas pessoas, elas se tornam pessoalmente responsáveis, ou seja, a pessoa física se responsabiliza caso haja algum tributo que seja devido em razão de algum tipo de infração, quer dizer, a um contrato social, a um estatuto. Esse artigo 135 ele está falando de responsabilidade pelo pagamento de tributos, tá? Por que eu estou insistindo nisso? Porque o artigo que a gente vai ver mais à frente, o 136 e 137, eles vão se referir à responsabilidade pessoal pelo pagamento de penalidades tributárias. É um pouquinho diferente, tá? Ele tem uma redação muito parecida, mas ele atinge situações um pouco diferentes. Eu demorei para entender isso. Então, olha só a diferença do 135 para o 137. O 135 fala assim: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. As pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Aqui, pessoal, houve um fato gerador de tributo que ocorreu num contexto de violação a um contrato social, alguma lei, alguma norma. Tá? Então, por exemplo, eu e a Ananias, a gente tem um escritório de advocacia. Tá? Ananias e Louregas Advogados. E a gente tem nos nossos atos constitutivos, nós estabelecemos o seguinte, que se qualquer investimento acima de R$1 milhão, ele deve ser assinado pelos 2 sócios. Tá? Eu não poderia sozinho, por exemplo, fazer um investimento para o escritório com mais de R$1 milhão. Eu teria que ter, porque os nossos atos constitutivos determinam isso. Aí eu vou e compro um imóvel. Compro um imóvel para ser a nova sede do escritório, que custa R$1,5 milhão. E não pego a autorização do Ananias. Então, o que esse artigo está dizendo? Como foi um fato gerador do ITBI, né, que ocorreu numa situação em que há uma violação a um ato constitutivo, eu, Rodrigo, sou pessoalmente responsável por pagar esse ITBI, esse tributo. ITBI é multa? Não. Mas foi um tributo cujo fato gerador aconteceu num contexto de uma violação, por exemplo, a um ato constitutivo, um estatuto, um contrato social. É isso que diz o 135. Entendeu? Ou, por exemplo, se o pai comprou um imóvel numa situação para o filho, numa situação irregular, né? Praticou fato gerador, entendeu? Então, é para essas, aqui o 135 está falando de responsabilidade tributária de terceiros. Já o 137, ele está na seção 4, que diz responsabilidade por infrações.
Então aqui é quem é que vai responder pela multa tributária, certo? Então, primeiro vem o 136, que é um dispositivo super polêmico. Ele diz assim: salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão do efeito do ato. Então, o que o 136, quando ele diz assim, a responsabilidade pelas infrações independe da intenção do agente? Qual o nome disso? Responsabilidade objetiva, não é isso? Independe da culpa e da intenção. É isso que ele quis dizer. Tá? Então, acho que quando o CTN previu esse dispositivo, ele estava pensando, por exemplo, nas multas moratórias. O cara atrasou o pagamento, não interessa por que atrasou. Ele vai, multa vai acontecer, não interessa a intenção. Tá? Da pessoa jurídica atrasou para pagar, não interessa. Ou, por exemplo, não emitiu uma nota fiscal. Não interessa se estava sem talonário, ou se estava com algum problema no computador. Não emitiu nota fiscal, vai pagar a multa. Entendeu? Essa foi a intenção. Só que, pessoal, o CTN, ele tem diversos outros dispositivos que apontam para uma responsabilidade subjetiva por infrações. Por exemplo, lembra quando a gente estudou a parte de interpretação, que tinha um dispositivo que dizia assim, olha, a lei se interpreta de forma mais favorável ao infrator. Está lá no CTN, lá na frente, acho que é perto do 108, alguma coisa, 109, ou por aí, 112, por aí, tá? Tá lá. Eu vou dizer para vocês que eu acho que vale a pena até fazer remissão do lado desse 136. É o 112. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Beleza? 112. Depois, a gente tem no 105, rapidinho, no artigo que trata de remissão, acho que é isso aí, deixa eu ver aqui, é o 170, peraí, 168, 67, aqui é o pagamento, peraí, 172, diz que a lei pode conceder remissão considerando, por exemplo, o erro ou a ignorância excusáveis do sujeito passivo. Pode até perdoar a dívida se houver um erro ou ignorância excusáveis. Beleza? A gente tem alguns dispositivos que a gente percebe que o CTN ele se afasta um pouco de uma responsabilidade objetiva. Entendeu? Ele se afasta. E o STJ, então, ele faz quando precisa enfrentar a questão de infrações tributárias, ele dá uma certa desprezada nesse 106, que fala que é a responsabilidade objetiva. O STJ tem vários julgados dizendo que é importante sim analisar se aquela pessoa que cometeu a infração, qual foi o grau de consciência, de culpa dele ao cometer a infração. Entendeu? Então é mais um dispositivo do CTN em que a literalidade se afasta do que os tribunais andam decidindo. Eu nunca precisei ensinar isso, tá, pessoal? Mas na última prova de procurador do município do Rio, na segunda fase, houve uma questão perguntando exatamente isso. Qual era a visão do STJ sobre o artigo 106 do CTN? Tá?
E aí tem 2 ou 3 julgados em que o STJ, depois a gente pode pesquisar, tem no caderno, talvez a gente consiga achar. Mas eu estou sem o material aqui. O STJ ele diz que, bom, embora o 106 indique uma responsabilidade objetiva, existem outros dispositivos do CTN que induzem, como uma interpretação sistemática do código, uma interpretação que leva em consideração aspectos de culpa do infrator. Tá legal? Então essa era a resposta correta, que infelizmente essa questão derrubou aí quase todos os candidatos que foram para a segunda fase. Você ia perguntar? Aí, ó. Então, é importante saber disso. Depois... Oi? Não, é o 136, 136, falei 106. Ótimo, boa. É o 136, tá, pessoal? Não é o 106, não. 136, tá? Que é o que trata dessa responsabilidade por infrações. Entendido isso? Aí o 137, ele vai ter um dispositivo muito parecido com o 135. Ele vai dizer assim: a responsabilidade é pessoal ao agente. 1. Quanto a infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticada no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então, quando o sujeito comete um crime, vamos pensar numa pessoa jurídica, tá, gente? Aí aquele gestor cometeu um crime. Ele cometeu um crime. Então, em tese, a cobrança não seria, da multa, não seria contra a pessoa jurídica, seria contra o agente da pessoa jurídica que praticou o crime, ou a contravenção, tá? Aí, por exemplo, por que tem essa ressalva? Salvo quando praticada no exercício regular de administração, porque às vezes, é aquele coitado daquele office boy que o gerente manda fazer uma irregularidade, e aí ele fala: peraí, cara, o gerente mandou, eu não sabia, né? Nem que isso aí era ilícito tributário, tá? 2. Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. Então, quer dizer, o cara tem que ter um dolo. 3. Quanto às infrações que decorram direta ou exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no artigo 134, que são aqueles pais pelos filhos, tutores pelos tutelados, curadores pelos curatelados, dos mandatários, prepostos ou empregados contra seus mandantes, proponentes ou empregadores. O que é isso aqui, pessoal? Como assim? O empregado contra o seu empregador, o preposto contra o preponente, o mandatário contra o seu mandante. O que é isso? Esse é o exemplo que aquele professor Ricardo Alexandre, ele dá no livro dele, em aulas de YouTube, que eu já trouxe para vocês, eu acho, aqui, né? É o caso do sujeito que trabalha numa empresa e detesta a empresa. E aí ele vai, e como já está na boca de ser chamado no concurso de auditor fiscal, ele vai e comete um monte de infrações tributárias, zoa os livros fiscais, a escrituração, comete um monte de infração. Bom, é um empregado contra o seu empregador, beleza? É injusto que esse empregador pague a multa, certo? E depois os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas, certo? Às vezes a gente tem situações em que os diretores eles vão contra a empresa, e aí o correto é responsabilizar esses diretores. Tudo bem? Só um minutinho, dá uma pausa aí. Então, pessoal, esse artigo 137, ele visa
a questão das infrações tributárias, enquanto o 135, a responsabilidade pessoal pelo pagamento de tributos cujos fatos geradores ocorreram em circunstâncias de algum tipo de ilegalidade. Tá? São situações diferentes. E o 138 é o da denúncia espontânea, que a gente estudou na última aula. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Beleza? Esse dispositivo a gente estudou, é aquele em que o sujeito percebe que fez alguma coisa errada e se antecipa antes de uma fiscalização e paga tudo o que ele deve, né? Faz o pagamento do tributo devido. E esse parágrafo único é super importante, vai ser importante para a aula de hoje. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Então, se o sujeito já está sendo fiscalizado, já se iniciou uma fiscalização, bom, aí não vale denúncia espontânea mais, beleza? Por isso que é muito importante o fiscal estabelecer o momento do início do procedimento fiscalizatório. Ele formaliza esse momento por um documento, diz, a partir de agora eu iniciei uma fiscalização. A partir daquela data, não cabe mais denúncia espontânea. Ou seja, ele pode até confessar o erro e pagar, mas ele não se livra da multa. Tudo bem? Bom, com isso vamos para o tema da aula de hoje, que é a administração tributária. E aí vocês vão perceber, gente, que eu pulei. A gente na aula passada estava lá em anistia, não é isso? E terminou no artigo 182. Eu vou pular o capítulo 4, que é garantias e privilégios de crédito tributário. Esse capítulo 4 a gente vai estudar na terça-feira. Desculpe, capítulo 6. Vamos estudar na terça. E a gente vai direto para o título 4, administração tributária. Por que eu tive que fazer isso? Porque, para a gente entender bem essa parte de garantias e privilégios, a gente precisa de algumas informações da administração tributária, tá? Então, vamos lá. Título 4, administração tributária. Como eu estava falando aqui no começo da nossa aula, quando comecei a preparar essa aula sobre administração tributária, eu não tinha a menor noção da importância desse assunto. E conforme eu fui preparando, eu fui me surpreendendo a cada passo. O que é administração tributária, pessoal? A administração tributária são os órgãos administrativos responsáveis pela cobrança de tributos, pela arrecadação, pela gestão tributária daquele ente. Tá? É o que o pessoal chama de fazenda pública. Tá? No CPC, inclusive, tem uma definição formal de fazenda pública, mas está relacionado à fazenda pública. Mas quando a gente pensa em administração tributária, a gente pensa naqueles órgãos, naqueles agentes públicos que são responsáveis pela cobrança de tributos, tudo bem? E pela arrecadação, pela gestão tributária. Isso é administração tributária. Quando a gente fala isso, a gente pensa, pô, é importante, é bacana isso realmente, né? Tem sentido ser importante. Mas por que o professor está falando que é tão excepcionalmente importante? É porque quando a gente vai ver na Constituição, a gente começa a perceber que a Constituição, por alguma razão, e eu acho que eu sei que razão é essa, talvez os constituintes não se ligaram muito nisso, mas as comissões técnicas que auxiliaram os constituintes de 88 eram formadas por grandes tributaristas, certo? Ali os assessores da Constituição de 88 eram grandes tributaristas, tem grandes nomes que atuaram na Constituinte como assessores dos constituintes. E talvez os constituintes não se deram conta de quantos artigos existem na Constituição que simplesmente
fazem com que a administração tributária ela tenha um status equiparado à educação, à saúde, ou até mais, pessoal. É como se esses técnicos, eles soubessem que tudo depende da administração tributária. Tudo depende. Porque a gente simplesmente não vai ter nada. Não vai ter Estado brasileiro se não tiver administração tributária. Porque o Estado ele precisa de recursos para sobreviver. Certo? Então, como o Brasil não vai alcançar esses recursos fazendo guerra, né? Hoje, a educação, a saúde, a segurança, tudo depende da administração tributária. E eu falando assim, né, parece uma coisa muito genérica, mas eu quero provar isso para vocês, né, lendo os artigos que me surpreenderam. Está aí na tela, na parte de administração? Então, isso, perfeito, é isso que eu queria. Eu queria que vocês abrissem o artigo 37, o famoso artigo 37, que é o que trata de administração pública, né? Que tem os princípios lá no caput, famoso OLIMP, né? É OLIMP? Não, é OLIMP? Hã? LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Bom, esse artigo 37, ele tem, por exemplo, o inciso 8, que ele diz assim: a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Começa com isso. Então, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro das suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Vocês já tinham lido isso em algum momento, assim, prestado atenção? Cara, sabe o que isso significa? Significa o seguinte: se o fiscal tributário, ele quiser ir lá na Secretaria de Saúde, ou Secretaria de Educação, ou Secretaria de Segurança, ou Ministério da Saúde, Ministério da Educação, fala: meu irmão, olha só, aqui eu vejo que você está tendo você tem uma previsão orçamentária para você ter direito a esse acesso, a essa rubrica tributária, para você gastar, você não está gastando corretamente, então está impedido esse projeto aqui porque ele está incompatível com a administração tributária. O fiscal ele pode fazer isso. Ele pode chegar e adentrar em qualquer repartição. Ele tem precedência. Ah, não, eu estou tendo reunião aqui com... Não. Eu tenho precedência. A Constituição determina. Então, você interrompa a sua reunião com quem quer que seja, porque eu preciso falar com você neste momento. Então, esse é um primeiro... Só para vocês sentirem o começo da coisa, certo? A administração tributária tem precedência sobre os demais órgãos administrativos. Inciso 22. A administração tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Queria parar aqui por enquanto. Quais são as outras atividades essenciais ao funcionamento do Estado, pessoal? A administração da Justiça. A gente tem alguns pouquíssimos que a Constituição estabelece. Você tem Ministério Público, né? Você tem as procuradorias. São pouquíssimos. Mas aqui a Constituição, ela expressamente, ela se deu o trabalho de dizer que as administrações tributárias são atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Ou seja, são funções de Estado, nunca são funções de governo. Exercidas por servidores de carreiras específicas. Ou seja, ninguém pode desempenhar uma função na administração tributária que não seja um servidor da administração tributária. Por exemplo, eu sou procurador do município. Eu não posso chegar lá e fazer um lançamento de tributo. Eu não posso. Tem que ser um administrador, um servidor da administração tributária
membro dessa carreira, certo? Por exemplo, o prefeito, ele pode fazer um lançamento? O presidente da República, ele pode buscar uma informação de sigilo fiscal? Não pode. Função, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específica. Para quase tudo pode ter comissionado, pessoal. Para esse cargo não pode. Tem que ser servidor de carreira específica. Tem que ser um concurso para fiscal. Beleza? Olha a continuação. As administrações tributárias, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Ou seja, o que a Constituição determina, pessoal? A Constituição, ela não é, esse trecho não é norma programática. Isso é norma de eficácia ali imediata, certo? Se está faltando dinheiro para saúde, para educação e para administração, você vai dar primeiro para a administração tributária, depois para a saúde e educação. Por quê? Porque a Constituição determina, terão recursos prioritários. Não parece forte isso para vocês? Quando eu estava estudando esse negócio, eu fui ficando meio chocado, assim, né? Mas eu entendo, porque o Constituinte se preocupou em fazer com que a administração tributária seja forte o suficiente para que ela possa arrecadar o suficiente para que os direitos sociais sejam protegidos, direitos sociais e os individuais, ligados à liberdade também. Porque sem recurso nada é feito. Então, como se fosse assim, a galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Vamos lá, a gente tem que... disso depende muita coisa. Então, é assim, galera. Isso funciona um pouco na vida da gente também, né? A gente, por exemplo, tem o nosso carro, eu sou motorista de Uber. A minha esposa quer fazer a festa das crianças, de aniversário. Né? O carro enguiçou. Eu falo, amor, olha só, em vez de ter o pula-pula, cama elástica, na festa das crianças, eu vou pegar esse dinheiro e vou consertar o carro. Por quê? Porque esse carro eu vou rodar e vou conseguir mais dinheiro para na próxima festa a gente botar o pula-pula. Entenderam? Tem que investir naquela que vai gerar recursos. Então, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou convênio. Então, as administrações tributárias dos municípios, estados e da União estão trabalhando de forma integrada. Eles podem e devem falar entre eles, compartilhar informações, certo? A Constituição permite isso. Então, se você tem ali uma informação do ICMS, um pouco sigilosa, né? A gente vai ver na aula de hoje, é possível informar isso para a União, para informar. Você fez a declaração de imposto de renda, eu dei esse exemplo aí em algum momento, acho que na outra turma de tributos em espécie, fez a declaração de imposto de renda e lançou que recebeu uma doação na tua declaração. Na mesma hora a União manda um zap para o Estado, diz, ó, teve doação, tá aqui, ó, vocês cobraram o ITD? Entendeu? Então essa conversa existe. Eu já fui testemunha dessa conversa, tá? Na minha atuação como procurador. Existe essa conversa. Mas não para por aí, pessoal. O Senado, ele tem uma série de atribuições que nós sabemos. Mas a Constituição, no artigo 52, inciso 15, determinou que o Senado avalie periodicamente, 52.15, avalie periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho
das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Você vê um parlamento federal, o Senado, ele tem que ter um grupo que analisa o desempenho da administração tributária, não só da União, mas de estados e municípios. Ou seja, essa administração tributária, ela tem a sua eficiência fiscalizada pelo Senado Federal. Se não for eficiente, o Senado Federal vai agir. Então, se preocupou em que houvesse um olhar sobre essas administrações tributárias para ver se elas estão eficientes ou não. Interessante isso, né? 52. Eu não lembrava, quando estudei constitucional, eu nunca me dei conta desse dispositivo. Mas não para por aí, gente. Lembra que do princípio da não afetação da receita de impostos? Lembra? Ele tem algumas exceções. Entre essas exceções, ao lado de educação, saúde, está lá, você pode afetar a receita de impostos para realização de atividades da administração tributária. Quer ver? É melhor esculhambar a doutrina dos impostos em relação à não afetação para garantir que haja recursos para a administração tributária. Então, se tudo bem, se quiser botar 0,1% do IPTU, vai ser afetado a Secretaria Municipal de Fazenda. Pode. A Constituição libera. Está vendo como a administração... Isso está ao lado de quê, pessoal? Educação e saúde. Não sei, eu fui... Não sei se é bobagem da minha parte, mas eu fui achando esse troço importante, né? E depois, pessoal, não para por aí. No princípio da capacidade contributiva, está no 145, parágrafo 1º, lembra? Da Constituição. A gente lia ele até a metade, porque só me interessava ler até a metade até então. Agora a gente vai ler ele inteiro. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Sempre me preocupei de ler para vocês só até aí. Mas ele continua. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, especialmente para verificar a capacidade contributiva de cada um, identificar, respeitado os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, a Constituição garante que a administração tributária possa identificar o seu patrimônio, os seus rendimentos e atividades econômicas. Então, ela está dando poder, por exemplo, para a administração tributária fazer algo que ela já pode fazer hoje em dia, que é chegar para o banco e perguntar para o banco: meu amigo, quanto é que o Pedro tem em conta bancária? Me informa aí. Ah, precisa de decisão judicial, autorizativa? Não, não precisa não. A Constituição já me deu isso aí. Eu não vou revelar, pode ficar tranquilo, que o sigilo bancário dele vai continuar como sigilo, mas sigilo fiscal. Mas você pode me informar quanto é que ele tem nessa conta aí. Eu lá na Procuradoria, pessoal, a gente tem uma atuação conjugada com a Fazenda. A Fazenda tem convênio com os RGIs, manda uma cartinha, quer dizer, é tudo eletrônico, na verdade, né? Manda lá e o RGI informa se o cara tem imóvel, se não tem. Detran, tudo isso que a gente vê, Renajude, Cisbajude, não sei o quê, a administração tributária tem, porque a Constituição permite. Não é importante isso? Eu acho importante. Tá? Então, esse é o contexto para vocês entenderem do que a gente está falando. A gente vai falar disso. E aí, a gente começa falando no artigo 194 da Constituição, que vai inaugurar o capítulo 1º da fiscalização. A administração tributária, esse título se divide em fiscalização, dívida ativa e certidões.
tá? Então, em relação à fiscalização, eu vou lendo para vocês, pessoal, vocês vão se surpreender junto comigo, acho, sabe? Vocês vão ver como é que esses artigos são surpreendentes mesmo. Mas antes, só esclarecer o seguinte, que a lei, ela pode estabelecer, eu acho que eu vou explicar tudo, depois eu leio, tá? A lei, ela pode estabelecer poderes diferentes para os fiscais, a depender do tributo que ele está fiscalizando. Certo? Porque, é claro, né? Vocês vão ver que o fiscal é o agente público mais poderoso que existe. Ele pode fazer uma série de coisas que nem o presidente pode. Tá? Ele é muito poderoso, mas esse poder, todo o poder no direito administrativo e no direito em geral, é um instrumento, né? Então ele tem que servir a alguma coisa. Então ele serve à identificação de fatos geradores. O que é o fiscal, pessoal? O fiscal é o Indiana Jones, é o Sherlock Holmes de fatos geradores. Certo? Ele o tempo todo ele tenta descobrir fatos geradores que estão por aí acontecendo e que as pessoas não informaram para ele. Certo? E para isso ele tem poderes extraordinários. Por exemplo, o fiscal, ele pode ter acesso a documentos confidenciais. Ele pode determinar que o contribuinte entregue fórmulas, receitas, contratos confidenciais. Ainda que seja um contrato confidencial internacional. Por exemplo, se o fiscal hoje quiser ir a uma fábrica da Coca-Cola e falar assim, eu preciso ver a receita da Coca-Cola, porque eu preciso saber quais são os insumos que tem aqui, eu sou fiscal do IPI, quero ver se você está se acreditando corretamente. A Coca-Cola é obrigada a dar. Por exemplo, uma empresa de automóveis está desenvolvendo um projeto inovador, hiper sigiloso, que vai revolucionar os carros elétricos. Se essa empresa está no Brasil e o fiscal tiver algum motivo justificado para analisar esse contrato confidencial, porque existe alguma razoável suspeita de uma sonegação, ele pode pedir. Ele é obrigado a dar tudo que for sigiloso para o fiscal. Tá legal? Então, esse é um poder extraordinário. Só esses fiscais de carreira, que a Constituição prevê, né? Só eles podem fazer isso. O presidente pode? Não pode. O fiscal pode? Pode. Agora, é claro, esses poderes são compatíveis com o tipo de tributo que ele está fiscalizando. Por exemplo, tem uma caixa que chega do aeroporto escrito assim, Top Secret, hiper confidencial, não abre hipótese alguma, segredo de Estado. O que o fiscal do imposto de importação vai fazer? Ele vai chegar, pegar uma tesoura, cortar e vai abrir a caixa. Ele pode fazer isso. Agora, se chega uma encomenda dessa mesma natureza na fazenda de seu fulano e o fiscal do ITR está circulando para ver a área da fazenda, se tem reserva florestal, se não tem. Aí chega essa caixa. Esse fiscal do ITR pode abrir essa caixa? Não pode. Porque em nada a abertura dessa caixa vai contribuir para a fiscalização do ITR. Beleza? Então a lei ela vai calibrar os poderes dos fiscais de acordo com o tributo que ele fiscaliza. Certo? Então o fiscal aduaneiro, que é o do imposto de importação, de exportação, ele tem muitos poderes. O fiscal do IPTU tem menos poderes. Certo? O fiscal do IPTU pode vir com um drone e tirar foto da minha casa por cima? Talvez possa, pessoal. Mas eu estou na piscina lá, pô. A minha esposa está em topless, na piscina lá de casa, ou na cobertura.
aduaneiro pode fazer isso? Não tem o menor sentido. Entendeu? Então, cada fiscal vai ter poderes relativos à sua fiscalização. Agora, eu demorei para aprender que foi o tio do Homem-Aranha, né? Ele dizia assim: grandes poderes trazem grandes responsabilidades, não é isso? Tio Ben, é o tio Ben? Não, bem, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Esse fiscal, quando tem acesso a essas informações, né, sigilosas, esse fiscal, ele tem um dever absoluto de sigilo. E se por um acaso ele vazar essas informações, ele sofre 3 tipos de responsabilização: a criminal, e não é pouca coisa, tá? É pena severa; a administrativa, ele pode ser demitido; e a civil, ele pode indenizar. Então, o cara foi lá, tirou, aí tá a mulher lá na cobertura, ele top 10, o cara vai e coloca no Facebook, né? Tá ali violando um dever de sigilo, certo? Então, por exemplo, o fiscal, ele foi na empresa, sei lá, vou dar um exemplo aqui, hipotético, tá? Vamos supor que as empresas do Ike Batista já tivessem algum tipo de fragilidade econômica antes de lançarem aquela expansão com novas ações. E o fiscal, ele detectou isso numa fiscalização de livros contábeis. E aí, o que ele faz? Sei lá, ele pega isso e fala: cara, eu vou vender minhas ações todas, porque eu tenho essa informação privilegiada, vou ganhar um dinheiro antes que essa empresa entre em colapso, certo? Esse tipo de coisa, se ele fizer, ele pode responder, divulgar a informação, gerar uma quebra da empresa antecipada, não sei, né? A gente tem que ter sigilo fiscal, uma coisa muito séria, tudo bem? Então, ele tem isso. Quando o fiscal fiscaliza um contribuinte, o contribuinte não pode não dar informação sobre o argumento de que é sigilosa, tá? Ele não pode deixar de dar, né? Ele é obrigado a dar. Agora, o fiscal, ele pode fiscalizar terceiros solicitando informações de contribuintes. Por exemplo, ir no escritório de advocacia ou de contabilidade que atende o contribuinte e pedir informações. Ele pode fazer isso? Pode. Mas nessa hipótese, o escritório de advocacia, o contador, pode alegar sigilo. Ele pode. O terceiro pode alegar sigilo de dados que ele tem de contribuintes. O contribuinte não pode alegar sigilo, mas o terceiro pode, entendeu? Então, advogado, contador, sei lá, o contribuinte, ele se arrependeu de ter sonegado, foi ao padre, confessou o pecado dele: soneguei, isso aqui, causei muito bom horário, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Aí vai embora, irmão, vai em paz, beleza. Aí vai o fiscal e entra lá no confessionário: ah, não vim aqui para confessar, não, vim para querer saber o que esse cara falou aí, senhor. Aí o padre fala: eu tenho dever de sigilo, né? E aí pode realmente sustentar isso, porque em relação a terceiro, o sigilo está garantido, tá? Esse sigilo é o que, pessoal? O sigilo profissional, o sigilo em razão de alguma informação pessoal, que é o caso aí desse último exemplo, né? É o sigilo, agora o sigilo bancário. O sigilo bancário, como eu falei para vocês no começo da aula, hoje não, desde 2014 pelo menos, já há mais de 10 anos, o Supremo tem decisão no sentido de que é possível que a Fazenda Pública, que tem lei prevendo isso, possa buscar informações bancárias, né? Essas informações bancárias são dadas ao fiscal, e o fiscal, ele tem dever de sigilo em relação a essas informações bancárias, mas ele pode buscar diretamente do banco informações sem
necessidade de ordem judicial. Tudo bem? De autorização judicial. Quando o fiscal ele tenta promover uma fiscalização justa e ele é impedido pelo contribuinte, estou falando contribuinte, mas pode ser o responsável tributário, tá? Ele pode pedir auxílio de força policial, tá? Agora, isso sempre de forma proporcional, tudo bem? Então, por exemplo, ICMS, tem operações interestaduais de venda de mercadorias. Aí vem um caminhão cheio de computadores da Positivo, lá de Curitiba, para entrega no Ponto Frio, aqui em Niterói. Aí vem um caminhão. Bom, cruzou a fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro. Aí o fiscal ele quer ver se tem as notas fiscais, se está tudo direitinho, tudo. Bom, se ele chegar lá como fiscal e mandar parar o caminhão, dificilmente o caminhão vai parar. Agora, se a Polícia Rodoviária Federal estiver junta, ele vai conseguir fazer a operação de fiscalização, tá? E assim, o fiscal do ISS tem uma empresa que presta, nem precisa de ISS, por exemplo. Vou pegar um outro tributo, tá? Vou pegar uma taxa. Existe a taxa de licença para estabelecimento, que é uma taxa municipal. A gente sabe que em alguns tipos de edificação não pode ter o trabalho de ourives. Vocês sabem o que é ourives, né? Aquele cara que faz trabalhos com joias, né? Ouro e tal, né? Tem até uma poesia do Olavo Bilac, não sei se vocês estudaram aí para o Enem, né? Ele inveja o ourives quando escrevo. Essa aí, como é? No mosteiro do claustro, na paciência e no sossego, não, como é? Trabalho, teimo, sofro. Bom, não vou saber recitar aqui de cabeça, né? Mas Deus já soube em algum momento. Principalmente no momento que eu tentava conquistar minha atual esposa, né? Eu sabia um monte, falava, né? Ela achava que era um cara, né? O sensível, né? Poxa. Aí, bom, tinha de todos, tinha simbolista, tinha parnasiano, até o Olavo Bilac eu decorei, pô. Simbolista, né? Que era... Bom, e aí, pessoal, né? Aquela da Arcádia também, decorei alguns, né? Da Grécia, não sei o quê, né? Mas então, pessoal, o ourives, ele trabalha com bujão de gás, certo? Então, o bujão de gás, aquele bujãozinho, é super perigoso em alguns tipos de edificação, principalmente as mais antigas, que não tem um sistema de incêndio adequado. E aí, por exemplo, o fiscal da taxa de licença para... né, que é o pessoal trabalha junto com a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização. Né? Aí a Fazenda lança a taxa de licença para estabelecimento, que é o que dá o alvará. E aí, essa galera sabe que tem um ourives ali com bujão de gás num prédio que não tem nenhum equipamento de proteção de incêndio. E aí tenta acessar o imóvel e não consegue, né? E aí, claro que pode pedir auxílio das forças policiais para fazer a fiscalização, tá? Esse não é um bom exemplo, não, porque essa fiscalização não será feita propriamente por um fiscal tributário. Né? Ele vai ter lançado o tributo e tal, mas quem vai fazer essa fiscalização vai ser um outro tipo de fiscal, são os fiscais de atividade econômica. Mas, enfim, no fundo eu quero dizer o seguinte, se precisar pode chamar a polícia, né? Só que, se chamar a polícia também sem precisar, pode configurar um crime de excesso de exação. E aí, pessoal, esse que é o lance do fiscal, da importância do tio Ben, né? Do Uncle Ben lá. Né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ele está o tempo todo numa berlinda, entendeu? O fiscal ele não pode fazer coisa errada. Ele não pode cobrar mais, senão ele vai ser punido. Não pode cobrar menos, senão vai ser punido. Não pode cobrar de forma humilhante, vai ser punido. Entendeu? Não pode revelar um sigilo, vai ser punido.
ele tem muito poder, mas também tem muitas responsabilidades. Tudo bem? Bom, deixa eu ler agora os artigos de fiscalização para vocês. Começa no 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta lei, regulará em caráter geral ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação. Ou seja, primeiro ele fala a legislação. Quando a gente fala em legislação, lembra que é um conceito bem amplo, né? Mas é claro, pessoal, que qualquer poder desse tem que ser atribuído por lei, né? Então, a legislação vai servir, às vezes, para calibrar ali algum pequeno detalhe, né? O horário da fiscalização, etc. Certo? E essa legislação tributária vai entregar esses poderes ou de caráter geral ou específico por tributo. Então, algum caráter geral, é claro que todos terão, né? De analisar documentos relativos àqueles tributos. Mas a lei pode trazer também situações específicas, como do ITR, do IPTU, do fiscal aduaneiro, que eu acabei de falar para vocês. Parágrafo único. A legislação a que se refere esse artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. Ou seja, o fiscal pode fiscalizar qualquer pessoa. Quando ele fala natural ou jurídica, né? Imune ou não. Ou seja, qualquer um pode ser objeto de fiscalização. Fala. Artigo 194, parágrafo único. Não, do CTN. Eu falei Constituição, galera. E desculpe se eu falei Constituição. Quando for assim, já me corrijam logo, porque, gente, quem tem filho... Bom, eu já sou meio retardado mesmo, tá? Agora, quem tem criança que não dorme, aí potencializa, tá? Então, se eu for... Eu falo, toda hora eu cometo imprecisãozinha assim, aí vocês vão me corrigindo, tá? Eu estou no CTN agora, galera. Já falei tudo que eu queria de Constituição. Bom, 194, parágrafo único, então, é o que diz que o fiscal pode fiscalizar qualquer pessoa, inclusive quem é imune. 195. Esse tipo de erro, né? Tinha um professor que não admitia, né? Aí ele falava assim, não, eu falei só para ver se estavam atentos, né? Para ver se... Mentira, cara. 195. Para os efeitos da legislação tributária, olha esse artigo, galera, 195 CTN. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais, afasta todas as leis, excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Esse artigo é tremendo, galera. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais. Ou seja, toda lei que cria alguma restrição para o exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis de comerciantes industriais ou produtores não tem aplicação para o fiscal. Isso aqui é constitucional? Qual o fundamento de validade disso aqui? 145, parágrafo 1º, infine. É a parte final do 145, parágrafo 1º da Constituição, que dá poderes. Beleza? Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Toda a documentação do contribuinte que gerou algum fato gerador, poderia ter gerado, ele tem que guardar
até que aquele tributo esteja prescrito. Beleza? É claro que a gente pode interpretar também até que tenha havido a decadência do direito de lançar, porque se decaiu também, tá? Mas aqui talvez o legislador tenha pensado no prazo mais longo possível, né? Que é o da prescrição. Mas se decaiu também não precisa guardar. Eu, por exemplo, não guardo quando eu faço a minha declaração. Na verdade é a prescrição, né? Porque, no meu caso, eu fiz a declaração de imposto de renda, declarei. A declaração constitui o crédito tributário, não é isso? Então, a partir daquele momento, a Fazenda tem 5 anos para lançar, não é isso? Para lançar não, para ajuizar a execução fiscal. Se não ajuizou, posso jogar fora tudo, tá? Eu, por via das dúvidas, sempre guardo assim por 1 ano a mais, 1 ou 2 anos. Espero 7 anos para jogar fora. Vai que eu contei errado o prazo, né? Aquela insegurança, mas eu elimino. Pode eliminar a papelada. Bom, 190 e agora 6, né? Vamos lá. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. Por que é importante lavrar o início do procedimento? Por quê? Porque a partir desse momento o contribuinte não pode mais fazer denúncia espontânea. Entendeu? Então, quando o fiscal faz a fiscalização, ele tem que lavrar o início da fiscalização, porque esse é o marco que impede denúncia espontânea. Os termos, parágrafo único. Não, antes do parágrafo único, por que é importante dizer qual o prazo máximo dessa fiscalização? Porque sempre é muito ruim para o contribuinte ser fiscalizado, pessoal. Quando você tem uma fiscalização na sua empresa, você mobiliza funcionários para acompanhar aquele fiscal. Então, você desloca a atividade produtiva para aquilo. Outra coisa, vamos supor, a Aline tem uma clínica de fisioterapia. Aí, está lá com a clínica dela e tudo, com os clientes, os pacientes. Aí, de repente, chega assim, fiscalização do ISS. Chega lá o pessoal com colete, e chega lá para atendente, eu quero a documentação fiscal dos últimos 5 anos. Aí senta lá, aí fica ali analisando. Pô, os clientes todos passando fiscalização do ISS. 1 dia, 2 dias, 3 dias, um mês inteiro. Concordam que isso gera um desgaste para a imagem da empresa? Então tem que lavrar, tem que dizer, no máximo até a tal data. Beleza? Porque também o contribuinte não pode ficar a vida inteira à disposição do fiscal. Tudo bem? Bom. Mas essas fiscalizações podem ser feitas em qualquer momento, de surpresa, inclusive? Pode. Só se tiver alguma restrição na própria legislação daquele município, né? Mas a rigor ele é notificado. Assim, pode sim, porque inclusive essa fiscalização de surpresa é a mais eficiente. Lembra que o cara é o Sherlock Holmes do fato gerador. Você fala, olha só, daqui a 1 semana eu vou fiscalizar seus livros contábeis. Pô, o cara vai ter consertado tudo ali, né? Entendeu? Então, pode ser feita fiscalização de surpresa. É até comum acontecer. E é comum não se divulgar, porque a ideia é surpreender mesmo o contribuinte, né? Bom, 196, né? Os termos a que se refere esse artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos. Quando lavrados em separado dele, se entregará à pessoa jurídica, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere esse artigo. Então, quando é que se lavra o início da fiscalização? Normalmente nos livros fiscais, que em 66 eram físicos. Então, o fiscal chegava lá,
iniciei a fiscalização no dia tal, né? Hoje, esses livros são todos eletrônicos, pessoal. Então, é feito um lançamento no livro eletrônico, início da fiscalização tal, tá? Quando não é possível fazer o lançamento no livro eletrônico, e se entrega um documento. Aqui está falando cópia autenticada. Não tem problema ser até o original. Iniciei a fiscalização, pega o recibo aqui, porque você está ciente que iniciou. Beleza? Bom. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes, os síndicos, comissários e liquidatários e quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Tá? Então, qualquer outras que a lei designe. Então, para que haja essa fiscalização, nessas pessoas que são obrigadas a prestar todas as informações que elas tenham, a lei vai dizer quais são. Aqui o CTN já diz alguns, e uma lei que venha dizer tem que ser lei complementar, porque o CTN tem status de lei complementar. Agora, essas pessoas podem invocar o sigilo, beleza? Elas vão informar tudo aquilo que não for sigiloso, mas o que elas tiverem de informação sigilosa, elas não vão invocar, não vão apresentar, salvo ali a questão dos bancos, tá? Parágrafo único. A obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo, em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Beleza? Então, o terceiro pode invocar sigilo. O contribuinte não pode invocar sigilo. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Esse é o artigo do sigilo fiscal. Tá? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública e de seus servidores de informação econômico-financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios e atividades. Tá? Então, o fiscal ele não pode sair por aí informando situações sobre o negócio e sobre a situação econômico-financeira da empresa. Não pode. Ele tem dever de sigilo fiscal. E aqui o CTN ele vai nos trazer duas situações em que são exceções. Acho que são assuntos que são sigilosos, mas que a autoridade fiscal pode informar. Tá? Que situações que ela pode informar? Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto nesse artigo 1. Requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Cara, o juiz está pedindo, tem que dar. Essa é a orientação, inclusive, na procuradoria, tá? Pô, o juiz pediu, não tem jeito, pessoal. Ordem judicial só tem uma opção, que é cumprir. Ah, porque é um absurdo. Cara, o juiz talvez responda no futuro, mas a gente, como entidade fazendária, tem que informar. Entendeu? E tem previsão expressa no CTN. E 2. Solicitações de autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Lembra que há o dever de parceria entre as fazendas públicas que a Constituição determinou? Então,
a fazenda pública de um outro ente pode solicitar informações sigilosas para um outro ente, né? Só que não pode simplesmente o fiscal ligar para o outro e falar: vem cá, meu irmão, pô, passa aí para mim as informações. Não pode. Tem um procedimento formal, que esse assunto é muito sério. Então tem que provar que abriu um processo administrativo, que está apurando se o contribuinte cometeu alguma infração ali administrativo-tributária, beleza? Então tem que ser uma formalidade. E já aconteceu de eu receber esse tipo de situação, e essa informação, galera, a gente passa em envelope lacrado, normalmente via impressa, para evitar enviar eletronicamente, via impressa, só se tiver um alto esquema de criptografia e tal, mas na época não tinha. Então a gente colocou no envelope e tem que entregar em mãos a informação para o fiscal do outro ente público que está solicitando, para evitar que haja um extravio. Esses dias mesmo aconteceu uma situação que era uma coisa sigilosa que foi entregue por um terceiro, mas não era tributário. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso. É o que vai dizer que vou pular aqui para o parágrafo, aliás, vamos lá, parágrafo 2º. O intercâmbio, estou pulando não, estou na sequência. O intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração pública será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Entenderam? Então tem que se instaurar um processo administrativo, tem que se documentar que houve esse pedido, tem que se entregar em mãos, com tudo aquilo que preserve o sigilo. Tá legal? Bom, o parágrafo 3º vai trazer situações que parecem sigilosas, mas não são. Por exemplo, eu posso dizer para vocês tranquilamente quem é o maior devedor do município atualmente que está em dívida ativa. Por quê? Porque quando a informação é inscrita em dívida ativa, ela deixa de ser sigilosa. Não há mais sigilo. Então, parágrafo 3º, não é vedada a informação de informações relativas a 1. Representações fiscais para fins penais. Ou seja, se o cara cometeu um crime, o fiscal pegou um crime que o cara está cometendo. Pô, esse fiscal tem um dever de informar para a delegacia de polícia de investigação de crimes econômicos, tributários, etc. Cara, ninguém pode alegar sua própria torpeza, né? O sujeito está cometendo crime, o fiscal viu, não posso falar porque é sigiloso. Não, crime não é coberto por sigilo. 2. Inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. O que está inscrito em dívida ativa não é mais sigiloso. 3. Parcelamento ou moratória. Se o cara pediu um parcelamento, bom, aí o CTN está dizendo que não tem mais sigilo. Até porque é importante dar publicidade a esses parcelamentos, para evitar que haja um parcelamento concedido de forma irregular, entendeu? 4. Incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Se tem uma pessoa que tem algum benefício tributário, fiscal, né, uma imunidade, uma isenção, não tem sigilo em relação a isso, tem que ser amplamente divulgado. Esse dispositivo foi acrescentado no final de 2021, pessoal. Beleza? Porque justamente queria se evitar essas situações de isenções escondidas. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Beleza? As fazendas públicas vão se ajudar e, de fato, se ajudam bastante. Tá? Isso, pessoal, pode ser feito, inclusive, com estados estrangeiros. Tá? O conceito de fazenda pública não é um conceito apenas nacional.
Você tem administração tributária nos outros países. E é super importante que haja essa comunicação para evitar evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outras questões, entendeu? Também é uma coisa relativamente recente, é de 2001 essa, né? Então, mas pensando no código que é de 66, né? Então, a Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com os estados estrangeiros, no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. Beleza? E, finalmente, o 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário, a efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. É aquela história que a fiscalização tributária ela pode pedir ajuda para as polícias, federal, estadual, né, que é a militar e a civil, eu diria até a guarda municipal, pessoal, as forças policiais de forma geral de segurança pública, elas podem ser chamadas para auxiliar. Existe uma súmula, que estava no meu caderno, talvez, não sei se você está aí, é justamente dizendo que não pode, não sei se é um RE ou uma súmula, dizendo que esse auxílio de força policial ele tem que ser proporcional, né? Ele tem que ser razoável, senão fica humilhando o contribuinte, beleza? Não, então deixa para lá. Depois eu. E tem uma outra jurisprudência também dizendo que esse poder amplíssimo do fiscal de fiscalizar, ele tem que estar atrelado, pessoal, a uma justa causa, certo? Se chegar o fiscal do IPTU e pedir o segredo da Coca-Cola, não pode, beleza? Agora, talvez o fiscal do IPI possa pedir. Tudo bem? Porque ele vai dizer, eu preciso saber quais são os insumos, para ver se tem creditamento, né? São situações que se justificam. Tá? O fiscal que age em excesso de poder, ele vai ser punido também. Isso é o que a gente tinha para falar sobre fiscalização. Tá? Tem mais 2 temas super curtinhos aqui, que nós vamos tratar hoje ainda. Primeiro, o segundo tema, né, da aula aqui, primeiro fiscalização, segundo, dívida ativa. E em relação à dívida ativa, pessoal, vocês já sabem de praticamente tudo, tá? Que eu fui falando ao longo do curso. A dívida ativa, em 66, quando foi feito o código, era uma repartição pública que tinha livros enormes em que os fiscais anotavam nesses livros enormes os débitos tributários, né? E anotavam, tinha um tomo, página, certo volume. Então eles iam anotando, falando, Ananias deve R$500 de IPTU em razão do fato gerador ocorrido na data tal. Imagina, tudo à mão. Era os tempos de 66. Tá? E anotava a lei aplicável, qual é a multa eventualmente cabível, né? Qual era o exercício financeiro que ele estava devendo. E a partir dessa anotação se fazia um documento datilografado, máquina de escrever tudo, analisa, que era a certidão do legislativo, caixa alta, a certidão do legislativo. E com esse papel se levava ao judiciário para inaugurar a execução fiscal. Era um título executivo extrajudicial. Beleza? Hoje, como é que funciona a dívida ativa? Os fiscais lá da Secretaria de Fazenda tentaram cobrar o IPTU, o ISS e o ITBI, por exemplo. Quando eles percebem que o dinheiro não entrou no tesouro, né? O próprio sistema informa, olha,
cara, esse código de barras aqui deveria ser pago na data tal, não foi pago, e até hoje não foi, tudo informatizado. Então ele recebe em relação daquilo que não foi pago. Então o próprio fiscal, ele aperta o botão lá, tum, e esses débitos, eles são registrados num sistema chamado, no caso do município, é o DAN, é o Dívida Ativa Municipal, um sistema informatizado. Esse sistema, ele tem todas essas informações que tinham nos livros, né? Ele tem ali o nome do contribuinte, qual o artigo da lei que gera aquele fato gerador, e se aperta outro botão, sai a certidão legislativa, né? Se aperta outro botão, o ajuizamento da execução fiscal de forma automática já sai de lá, né? E aí vai para a justiça aquilo. E o juiz aperta o botão, tum, já sai a sentença pronta. Que hoje é tudo assim, né, cara? Não precisa nem apertar o botão, na verdade, tá? O computador já está programado para fazer tudo de forma automática. Tem a sentença, aí é o primeiro despacho, é o cite-se para apresentar bens, a penhora, papapá. Aí tudo eletrônico, aí deu o prazo, o sistema detectou que deu o prazo de resposta, não teve resposta, o sistema já manda um cisbajure direto por robô, é tudo automatizado, beleza? Então é isso que hoje funciona dessa forma. Mas existe um órgão que é a dívida ativa. E normalmente esse processo todo é acompanhado por procuradores. Quando tem dívida ativa, você tem os procuradores da dívida ativa. E eles, enfim, às vezes dão uma coisa que foge do robô ali, né? Por exemplo, há um leilão de um imóvel, há uma impugnação, há uma defesa. E aí você precisa de procuradores para tocar em coisa, certo? Eu estimo que hoje são 14 procuradores na Procuradoria da Dívida Ativa do município do Rio. 14. Para acompanhar, eu vou falar um número estimado, tá? Hoje, registradas no nosso sistema lá, tem mais ou menos 500 mil execuções fiscais. Para 14. É claro que ficam 4 procuradores dedicados àquelas que são grandes, né, de 100 milhões, e o restante tem um acervo gigante que vai tocando de uma forma um pouco mais como linha de produção. Tudo bem? Não dá para fazer artesanalmente a análise de cada processo desses mais simples. Vamos ler aqui, ó. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito tributário, crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Tudo bem? Acabou o prazo da lei, o cara fez um processo administrativo, não deu bom resultado, acabou o prazo e é inscrito em dívida ativa. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito. Então, o fato de ter juros de mora não impede que haja a liquidez do crédito, tá? Ou seja, por que é importante falar isso? Porque quando você tem um título executivo extrajudicial, pessoal, você presume que seja um crédito líquido, certo, exigível. Então, pode continuar fluindo juros, mesmo com uma CDA já feita, entendeu? Não tira a liquidez, essa é a ideia. 202. O termo de inscrição em dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente quais são os dados mínimos para a inscrição em dívida ativa. O nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e outro. Hoje, pessoal só inscreve em dívida ativa quando tem um CPF da parte. Quando não tem um CPF, não está se inscrevendo. Por quê?
porque não dá para ajuizar mais ações sem o CPF. O TJ não deixa. Então não adianta a gente ficar escrevendo gente sem CPF. 2. A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos. Tem que botar lá qual é a quantia devida e como é que calcula os juros de mora. 3. A origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado. Qual a origem desse crédito tributário? Fato gerador do IPTU ocorrido no exercício 2024, certo? E o artigo da lei é o tal. A data em que foi escrita, tem que dizer qual a data da inscrição em dívida ativa. 5. Por que é importante escrever a data em que foi inscrito em dívida ativa? A gente vai saber na próxima aula, pessoal, mas já vou antecipar. Porque qualquer alienação de bens desse sujeito passivo posterior à inscrição em dívida ativa se presume fraudulenta. Tá? Então, a gente tem que saber qual foi a data da inscrição em dívida ativa. 6. Sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Ou seja, se por um acaso houve um processo administrativo, uma impugnação ao lançamento. A Ananias impugnou o lançamento. Conseguiu reduzir um pouquinho, mas não era exatamente aquilo que você imaginava. Teve o processo administrativo, julgou parcialmente procedente a sua impugnação, reduziu de 500 para 300 mil a tua dívida. E você não pagou esses 300 mil. Depois, mesmo tendo tido uma decisão favorável. Então, esses 300 mil são inscritos em dívida ativa e, tendo havido o processo administrativo, se informa o número do processo. Tá? Bom, 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou erro a eles relativos são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Tá legal? Então, se houve um erro ali, pô, cara, tá nula a cobrança. Você não sabe o nome da pessoa, não sabe quanto é que ele deve, não pode. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância. Então, essa nulidade, ela pode ser sanada numa execução fiscal antes da sentença. O nome está errado do Ananias, por exemplo. Bom, isso dá para... Se teve a sentença, já não dá mais para corrigir. Mas antes da sentença, dá para corrigir. Mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Entenderam? Então, teve que alterar alguma coisa para acertar a inscrição e a CDA. Aí, bom, tá antes da sentença, tudo bem, pode trocar o documento, a certidão. Mas aí abre prazo para que o devedor possa falar sobre essa alteração. Beleza? Hoje, isso está no CPC para tudo, né, pessoal? Sempre que houver qualquer modificação, você tem que respeitar o contraditório. Então, é necessário. 204. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, ou seja, pode gerar uma certidão, um título executivo extrajudicial, porque tem certeza e liquidez e vale como prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere esse artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo de terceiro a que aproveite. Ou seja, é natural, né? Tudo bem. Você pode ter um título executivo extrajudicial com presunção de legalidade, mas essa presunção é relativa, não é uma presunção absoluta, né? Absoluta é iure et iure, né? E a outra é iuris tantum, né? Não é iuris tantum, tá? A presunção. Último assunto, pessoal, certidões negativas. Temos quantos minutos ainda? 3? Dá tempo. É uma certidão por minuto, são 3 certidões. Seguinte, pessoal. O que é uma certidão negativa? Certidão negativa é aquela certidão feita pela autoridade administrativa que diz que o sujeito não deve tributos. É uma certidão legal, beleza? Certidão negativa
você está numa situação de regularidade fiscal. Tá legal? Não sei se eu contei para vocês, né? Essa coisa de negativa e positiva pode gerar a gente alguma confusão, né? Quando eu tive problema no joelho, não tem Júlia. Se a Júlia lembra, beleza, estou tranquilo. Então é isso. Você recebeu uma certidão negativa, comemore. Você não tem tributos devidos. Tá? Se recebeu uma certidão positiva, fique preocupado, porque ela indica que você tem débitos tributários. Certo? Certidão positiva indica débitos tributários. Mas você pode receber uma certidão positiva com efeitos de negativa. O que é uma certidão positiva com efeitos de negativa? É uma certidão que indica a existência de débitos tributários. Mas esses débitos tributários ou estão com a exigibilidade suspensa, ou você já está sendo cobrado numa execução fiscal e você depositou em juízo, você garantiu o juízo com bens necessários para a quitação desse débito. Beleza? Negativa? Sem efetividade, Não, da certidão positiva com efeito negativo? É quando aqueles débitos tributários estão com exigibilidade suspensa. Lembra das 6 causas de suspensão da exigibilidade? Moratória, depósito integral de dinheiro, processo administrativo, liminar em mandado de segurança, tutela antecipada, né, e o parcelamento. Se tem uma dessas 6 coisas envolvendo aquele débito, está com a exigibilidade suspensa. Então o cara tem uma certidão positiva, mas ela vale como se fosse uma negativa, entendeu? Tem efeitos de negativa. Ou então quando já há uma execução fiscal para cobrar aquele débito, o sujeito já garantiu o juízo com bens suficientes para garantir aquela execução. Então, aí, enfim, aquela certidão passa a ser uma positiva com efeito negativo. Por que isso é importante? Porque para algumas coisas da vida da pessoa, ela só poderá fazer se ela tiver uma certidão de regularidade fiscal. E as certidões de regularidade fiscal ou são a negativa ou a positiva com efeito negativo. Beleza? Então, por exemplo, você quer contratar com a administração pública. Você só pode contratar se você tiver regularidade fiscal. Ou seja, se você tem uma certidão negativa, uma certidão positiva com efeito negativo. Entendido? Que horas são aí, pessoal? 11h01. Tá bom, então vamos fazer a chamada rapidinho aqui. E aula que vem, garantias e privilégios, eu vou ler os artigos aqui da certidão para vocês.